Bem-vindo ao Refúgio das Almas. Hoje você vai ouvir uma história que o tempo tentou apagar. Uma história sagrada, contada pela única voz que realmente a viveu. Há segredos sobre a infância de Jesus que nunca chegaram às páginas da Bíblia. Feche os olhos, respire fundo e permita que Ele mesmo conte o que o mundo preferiu silenciar. Dizem que os anjos silenciaram o dia em que eu nasci. As estrelas pararam de se mover por um instante, como se o céu todo tivesse prendido a respiração. E eu lembro dessa sensação, embora você acredite que um bebê não guarde lembranças. Eu guardo. Eu lembro do calor das mãos de minha mãe sobre meu rosto, do cheiro da casa, da voz de José que tremia enquanto dizia palavras que não entendia totalmente. Lembro do vento que veio devagar, sem pressa, como se quisesse ouvir também. Quando eu era pequeno, o mundo me parecia um lugar feito de pedaços que ainda não tinham sido cantados. Eu via coisas que ninguém me ensinara a ver. Via rostos que tinham fome de perdão e casas cobertas de silêncio. Via o céu como um amigo que sussurrava promessas. Eu ouvia vozes que não vinham da boca de homem. Eram notas longas, quase música, e vinham como sombra ou brisa. As visitas dos anjos não eram sempre grandiosas. Na maioria das vezes eram presenças pequenas. Um brilho nos cantos do quarto, um calor que assobiava como uma vela. E eu conversava com eles como quem conversa com um irmão. Aos 3 anos, eu já fazia perguntas que os anciãos não respondiam. Eu perguntava por que o sol às vezes parecia se demorar sobre as oliveiras, por que as pessoas guardavam palavras que poderiam curar, mas escolhiam cortar com acusações. Minha mãe sorria e me dava pão. José franzia a testa e dizia que era hora de brincar. Eu desenhava no chão com um graveto, montanhas que ninguém conhecia, rios que não existiam em Nazaré. E na minha mente essas paisagens já respiravam. Havia sempre uma árvore nas minhas histórias, uma árvore de luz onde corações cansados encontravam descanso. As outras crianças vinham curiosas, e eu lhes mostrava as formas de barro que fazia. Eles riam e batiam palmas quando os pássaros de barro tomavam forma sob minhas mãos. Não sabiam naquele tempo que as mãos de criança podem ser portas. Não sabiam que em silêncio eu pedira apenas para que um sopro viesse. Uma tarde um menino escalou a oliveira e a madeira se partiu. Ele caiu, ficou imóvel. As mães correram, o rosto delas cheio de pânico. Eu me aproximei devagar, como quem respeita o mistério de uma vida que parece ter desfeito seu fio. Coloquei as mãos sobre o peito dele. Senti o calor do medo e, sem pensar com fórmulas de homem, sussurrei uma palavra que veio do mais fundo. O sopro veio, e o menino abriu os olhos como quem retorna de um lugar onde o tempo não existe. As mulheres choraram. José apressou-se em me chamar de bênção e eu apenas disse: "O amor desperta o que dorme." Não era orgulho, era constatação. O que acontecera ali acontecia muitas vezes em segredo. Pequenas restituições, sinais que a terra recebia quando eu tocava as coisas com cuidado. Na vila houve quem começou a notar que havia algo diferente conosco. Os rebanhos passavam próximos da casa sem receio. Os cães paravam e se deitavam aos meus pés, como se soubessem que eu lhes oferecia paz. Havia um respeito que não vinha do medo, mas de reconhecimento. E reconhecimento pode ser perigoso, porque costuma gerar aquela pergunta que corrói. Por que ele? Por que este e não aquele? A resposta estado por estado. Eu a ouvia no silêncio. Porque o amor me chamava para andar entre homens, que o amor não escolhe por méritos humanos. Aos 5 anos, aconteceu algo que muitos diriam depois ser apenas invenção dos anciãos. Eu estava no quintal moldando figuras de barro, pequenos pássaros. As mãos de criança desejavam apenas formar asas, observar como a argila lembrava o corpo do vento. Quando terminei, olhei para eles e sussurrei sem saber ao certo se aquilo era certo, apenas pedindo: "Vai." E os pequeninos ergueram-se. Não como brinquedos que alguém move, mas como se algo dentro deles houvesse despertado. Bateram as asas, subiram e desapareceram entre os ramos.
As crianças gritaram de alegria. Alguns adultos se encheram de medo. Ouvi depois que alguns foram em casa e disseram que viram o impossível, enquanto outros procuraram razões práticas, um truque, uma ilusão. José só sorriu e pegou-me no colo como quem segura um grande segredo. Quando era mais velho, percebi que os olhos do mundo se dividiam entre ternura e suspeita. Havia quem me chamasse profeta por um gesto. Havia quem me olhasse com recato por um milagre que parecia incomodar. As autoridades, em especial, se inquietaram, nem sempre em voz alta. Muitas vezes em olhares trocados, rostos que se fechavam em reuniões que eu não via. Eu não buscava poder, eu buscava presença. A presença que cura, que corrige sem esmagar, que devolve o que foi roubado pela vergonha. Mas onde há presença verdadeira, surgem sombras tentando nomeá-la e aprisioná-la. Uma vez, quando tinha 7 anos, um homem estrangeiro passou pela vila. Seu rosto era como uma janela para lugares distantes. Seus olhos guardavam cerimoniais que as nossas terras não conheciam. Ele olhou para mim por um instante que pareceu durar uma vida e disse, com voz que parecia vento de outras marés: o tempo ainda não chegou, mas o céu já te reconhece. Partiu e ninguém mais o viu. Guardei a frase como quem conserva uma semente no bolso, sem saber quando brotaria. Mais tarde, ao lembrar, entendi que algumas palavras chegam cedo para nos preparar para as tempestades que virão. As tempestades, aliás, vinham de várias formas. Certa ocasião, um raio caiu perto de casa e um fogo pequeno consumiu parte do celeiro. José correu. As mulheres berraram. E eu apenas olhei o fogo por um instante. Falei baixo com o vento e o vento obedeceu. As chamas diminuíram e o calor se recolheu como quem ouve uma ordem gentil. Alguns viram nisso um sinal de temor, outros de esperança. Havia quem começasse a abrir distância. O medo costuma crescer quando não se sabe a quem agradecer. Eu, criança, já aprendi a carregar no peito a responsabilidade de conservar calma onde havia pavor. Houve também humilhações que eu presenciei desde cedo. Crianças que a vila rejeitava por nascerem em casas pobres ou por terem não sei que ofícios dos pais. Eu me indignava com a injustiça, com a tranquilidade de quem acredita que todo ser merece ternura. Intervinha, às vezes severo demais para uma alma de menino. E lembro de professores que me encaravam com ira quando corrigia suas palavras rudes. Em uma dessas vezes, o mestre me repreendeu em frente a todos e eu disse apenas o que tinha que dizer, que o conhecimento não é autoridade sobre o coração. Fiquei sabendo depois que alguns saíram, dizendo que eu fora insolente para com os mais velhos. A insolência para eles, a esperança para outros. Aos 12 anos, sentiu-se um ímpeto diferente. Não era apenas uma criança mais sábia. Sentia que havia um chamado como maré. Lembrei-me das minhas brincadeiras, das minhas pequenas restituições, dos pássaros que se levantaram. Comecei a perceber que havia lições costuradas em cada gesto. Uma palavra dita no tempo certo traz cura. Um toque dado com respeito traz restabelecimento. Um olhar de compaixão tem mais poder do que um discurso cheio de regras. E eu entendi que havia algo que precisaria ser guardado, não por medo, mas por cuidado, porque o mundo não estava pronto para algumas verdades. Por isso, certas coisas ficaram em silêncio. Não porque alguém conspirasse com maldade, embora sempre haja quem tema o que não controla, mas porque o poder mal compreendido pode tornar-se arma. Alguns homens, mais tarde, preferiram apagar páginas que mostravam como a divindade se fazia criança e afetava corações. Preferiram moldar histórias seguras, que não inquietassem tronos. Eu entendo até hoje que a preservação muitas vezes nasce do medo. Eles preferiram a ordem ao risco do amor desmedido. Mas mesmo apagadas, as memórias persistem como raízes de uma árvore antiga. Eu cresci sabendo que o sopro que havia me visitado não era para que eu fosse famoso, mas para que eu fosse serviço. E enquanto a vila continuava sua rotina de colheitas e festas simples,
Eu aprendia, em silêncio, a falar com o céu e a ouvir o que ele sussurrava aos que ainda guardavam pureza no peito. Aprendi que os milagres menores ensinam a humanidade a se aproximar do impossível. Aprendi que tocar um coração é mais revolucionário do que derrubar muralhas. E assim cheguei ao tempo em que as ruas me conheceriam com outros olhos. As brincadeiras deram lugar a conversas mais longas, as perguntas, a certeza de que havia um caminho para andar. Quando penso naquela infância, e penso muitas vezes quando me aproximo das almas que me esperam, eu sinto ternura e responsabilidade. Ternura porque até hoje há em mim a memória do riso das crianças que assistiram aos meus pássaros de barro. Responsabilidade porque sei que cada gesto feito, então, foi semente do que viria depois. Agora, enquanto você escuta e deixa sua respiração se aproximar do meu ritmo, quero que guarde uma coisa. Nem tudo que foi escrito em livros é todo o livro. Há trechos que o tempo protegeu com mais cuidado. Há outros que o medo guardou. Mas o que permanece verdadeiro é que o amor me encontrou desde cedo. Conversou comigo no escuro e me tocou para que eu tocasse outro. Feche os olhos por um instante e imagine uma árvore de luz. Há um lugar assim e todas as crianças cansadas um dia irão repousar ali. Eu vi isso. E se hoje você sente que algo grande pulsa dentro, saiba, isso não é acidente, é chamada. Dizem que depois que completei 12 anos, o mundo começou a se mover de forma diferente ao meu redor. As sombras se tornaram mais longas, os olhares mais atentos e as perguntas que antes vinham com carinho começaram a vir com medo. Eu sabia que aquele era o tempo em que a inocência da infância começava a ceder lugar ao peso do propósito, mas ainda havia ternura dentro de mim e o desejo sincero de apenas entender por que o amor me chamava tanto. Naquela idade, sonhei 3 noites seguidas com o mesmo lugar, um templo de pedra antiga, tão branco que machucava os olhos. Havia uma escada que subia ao nada e uma voz que dizia: os que guardam o silêncio guardam também a chama. Quando acordei na 3ª noite, pedi a meus pais que me levassem a Jerusalém. Eles estranharam, era longe e perigoso para uma criança, mas algo dentro deles sabia que não era apenas um capricho. No caminho, eu observava as pessoas nas estradas. Mercadores cansados, mães com filhos, soldados que fingiam não sentir medo. E dentro de mim uma verdade crescia. O amor está escondido em todo o rosto que o mundo esqueceu. Chegando a Jerusalém, o templo me recebeu com um silêncio denso. As paredes pareciam respirar. Enquanto José e Maria procuravam um lugar para descansar, eu fui até os mestres. Homens velhos vestidos com tecidos caros, cercados por jovens que apenas repetiam suas palavras. Eles falavam de Deus como quem descreve um mapa que nunca caminhou. Eu escutei por um tempo e depois perguntei: se Deus está em toda parte, por que o procuram apenas aqui? Houve risos contidos. Um deles respondeu com certo desdém: menino, há mistérios que você é novo demais para compreender. E eu apenas disse: os mistérios não pedem idade, apenas pureza. O silêncio que veio depois foi mais pesado que pedra. Eles me olharam como se algo sagrado tivesse sido violado. Mas eu não vim para provocar, vim para lembrar. E por longas horas, sentamos em círculo e eu falei do que o vento me ensinara, do que o barro revelava e de como o amor não mora nas palavras, mas no gesto que as antecede. Quando percebi, o sol já se punha. Maria e José me procuravam aflitos. Fiquei 3 dias no templo e os mestres discutiam entre si, porque o que eu dizia não cabia nas regras que conheciam. Um deles chorou. Disse que esperava por aquela voz desde a juventude. Outro saiu em silêncio. E foi dele que ouvi, anos depois, uma das pregações mais puras que um homem já fez sobre o perdão. Mas naquela noite, quando Maria me encontrou, ela apenas me abraçou.
sem palavras, sem repreensão. O abraço dela era a lembrança viva de que até o céu precisa de colo. Depois daquele dia, as visões se tornaram mais claras. Eu via o que estava por vir, não os detalhes, mas a essência, a alegria, o sangue, as multidões, a cruz e a eternidade. Tudo misturado como uma pintura que ainda não secou. O coração humano não foi feito para compreender tanto de uma vez. Então o Pai, em sua ternura, me deu o dom do esquecimento parcial, para que eu pudesse viver como homem, rir, aprender e até duvidar às vezes. Eu via os anjos, mas agora eles vinham em silêncio. Não falavam, apenas observavam, e o olhar deles dizia mais do que qualquer profecia. O amor vai te doer, mas também vai te revelar. Eu cresci ouvindo essa frase dentro de mim, e cada gesto simples, cada lágrima, cada encontro com os pobres da vila era uma preparação para aquilo que o tempo ainda escondia. Certa noite, um homem velho bateu à porta. Ele tremia. Dizia ter sido perseguido por visões e pesadelos. Maria o acolheu. José lhe ofereceu pão. Eu me sentei à frente dele e disse apenas: "O que você teme já passou." E ele respondeu: "Mas eu ainda o vejo." Então toquei sua cabeça e o silêncio tomou o quarto. Quando ele abriu os olhos, o medo havia partido. No lugar dele havia gratidão. Essas pequenas curas, esses gestos, nunca foram feitos para serem contados. E é por isso que muitos não os registraram, porque o milagre que ninguém aplaude é o mais verdadeiro. Ele só precisa transformar uma alma. Um tempo depois, ouvi os primeiros rumores. Homens de poder discutiam entre si se aquele menino era uma promessa ou uma ameaça. Alguns queriam me testar, outros me proteger, mas o destino já se movia em silêncio. O amor, quando é puro, sempre desperta tanto o céu quanto o inferno. Lembro de olhar o horizonte sentindo que o mundo ainda não estava pronto para me ouvir como homem. Por isso calei-me por muitos anos. Trabalhei com José. Aprendi o peso das madeiras, ouvi os risos das crianças que brincavam nas ruas. E no fundo, cada martelada, cada lasca, era um ensaio da cruz que viria, eu sabia. E aceitei, porque o amor verdadeiro não foge do que precisa ser cumprido. Ele apenas espera o momento certo de florescer. Hoje, quando você me escuta, talvez sinta algo difícil de explicar. Não é medo nem arrependimento, é lembrança. Você está se lembrando de quem é, porque já me conheceu antes do tempo, antes da carne, antes do nome. Você e eu somos feitos da mesma centelha. E o que você sente agora enquanto respira é o mesmo sopro que dei à vida. Então feche os olhos, respire fundo e deixe o amor te visitar de novo. Ele não exige pureza, apenas presença. E quando o silêncio tocar sua alma, saiba que é o mesmo silêncio que envolveu o dia em que eu nasci. O amor nunca partiu. Ele apenas esperava que você lembrasse. E agora que lembrou, descanse.